Bem-vindos ao Samurai Recap. Meus amigos, muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado ao canal. E hoje, estarei trazendo a parte 3 da história do Deus Supremo. E desde já, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar essa jornada. E se batermos a meta de 500 likes, estarei trazendo a próxima parte. Lembrando que também temos a história do banido vingativo no canal. E sem mais, vamos para o vídeo. A nossa história começa no reino dos deuses. E nós já vemos nosso protagonista, paralisado, pois tinha sido traído pelos seus dois amigos. E eles eram o deus do caos e o deus do oceano. O protagonista pergunta por que eles estavam traindo, pois eles sempre foram amigos, e costumavam a proteger o reino dos deuses juntos. O deus do oceano fala que o prota é muito mais forte que eles, por isso seria uma ameaça para o ranking dos deuses, e para a vida deles. O deus do caos diz para o prota não culpá-los, pois ele seria colocado nos milhares ciclos de reencarnação, até perder o seu espírito de Deus Supremo. Pois só assim eles poderiam se sentir aliviados por dentro. Com isso, um dos vilões ataca o prota, e diz para ele sofrer no mundo dos mortais, e deixar o seu espírito supremo ir embora. E enquanto o protagonista estava caindo, ele diz para os traidores que iria voltar para se vingar. E quando isso acontecer, os dois iriam sofrer 1000 vezes pior. Logo após isso, nos é mostrado o protagonista depois de 10.000 reencarnações. Sorrindo, ele diz que finalmente está de volta, isso graças à pedra de jade antiga, que anulou o ciclo das reencarnações. O protagonista lembra que, todas as reencarnações em que viveu, ele assistiu sua família sendo exterminada. E nenhum parente sequer sobreviveu. Porém nessa vida, ele não repetirá o mesmo erro. Nisso, nos é revelado que o nome do nosso protagonista nessa vida era Tan Yun. E logo já vemos as pessoas atacando a casa do prota, dizendo que toda a família Tan deve ser destruída. Quando o protagonista vai abrir a porta, já aparece pessoas querendo atacá-lo, porém ele acaba com todos eles. E enquanto Tan Yun está andando, ele vê seu pai ferido. O pai, ainda consciente, diz para ele fugir enquanto há tempo. Pois se ele sobreviver, a família Tan ainda vai existir. Nesse momento aparece Yu-Shin, que era amiga de infância do protagonista. Ela fala para Tan Yun ir embora, enquanto distrai as pessoas que estão atacando a casa. Nisso aparece o ancião da família Liu, e diz que ninguém vai fugir. É revelado que o nome dele é Liu Bei. O velho debochando, fala para Tan Yun que, se ele implorar e ficar de joelhos, poderia lhe dar um fim sem que ele se machuque muito. O protagonista fica com raiva, e diz que, mesmo que ele implore aos céus para livrá-lo, ele com certeza iria destruí-lo. Com isso, os figurantes começam a zombar de Tan Yun, dizendo que ele é uma escória e que está apenas no nível 3, pois com essa força, ele nunca seria capaz de derrotar ninguém. O ancião ri e logo saca a espada para atacar o protagonista. Nesse momento Tan Yun ativa o modo solador, e rapidamente desvia do ataque do vilão. No mesmo instante, ele ativa seu poder que é chamado Deus Espiritual do Fogo. Com isso, ele ataca o velho, só que o golpe é tão forte, que quebra a espada do figurante, e logo depois acerta em cheio o seu rosto. Meus amigos, estou hypado com esse protagonista, pois da última vez que vi um soco tão belo que nem esse, foi do Luffy em cima do dragão celestial. Voltando para a história. Todos presentes ficam surpresos com o protagonista. Alguns deles comentam que aquilo era impossível, pois Liu Bei é a pessoa mais poderosa da cidade além de ser um nível 8. Porém o protagonista tinha acabado de derrotá-lo com apenas um golpe. Tan Yun zomba do velho, e repete as palavras dele dizendo que ele está ajoelhado, e se pedir por misericórdia, ele poderia dar um fim em que ele não se machucasse muito. Irritado, Liu Bei diz que ainda não perdeu. Nesse momento e figurante grita um homem conhecido como Mestre Bai.
e ele pede para que o mestre acabe com o nosso protagonista. Com isso, o pai do prota fica assustado, e diz que os deuses realmente querem que a sua família seja eliminada. Isso porque, o verdadeiro nome desse mestre é Baikyu, e ele era o alquimista mais forte da região. Corriam rumores que ele já estava no topo do nascimento espiritual. Todos pensam que a família Tan está condenada, pois mesmo que Tan seja bom, ele não seria capaz de derrotar Baikyu. Só que nesse momento, o protagonista dá uma risada maligna, e pergunta a Liu Bei se ele convidou o mestre, só para ele ver o seu fim mais cedo. Escutando isso, o mestre Bai fica irritado, e manda o prota repetir o que ele disse. O mestre rapidamente ativa seu poder, e todos ficam assustados, dizendo que o poder do velho era esmagador e que Tanhun jamais conseguiria pará-lo, pois ele era inexperiente. Nisso, Liu Bei se aproveita da situação, e continua colocando lenha na fogueira, dizendo que todos na região sabiam da grandeza do mestre, porém Tanhun tinha o desrespeitado. Por isso o mestre deveria dar um fim nele, para que todos saibam que é isso que acontece com quem o provoca. Após isso, a filha de Liu Bei fala para Tan Yun que ele é muito convencido e arrogante, mas antes, ele sempre ficava atrás dela igual um cachorrinho, porém ela jamais casaria com um lixo como ele. E por isso ele deveria perder os seus membros, para que se arrependa de ter nascido e de mexer com sua família. Porém o protagonista ignora a garota. Só que nesse momento Tan Yun dá uma risada, e diz para o mestre Bai que ele ouviu rumores sobre ele estar procurando a fórmula do elixir para o nascimento espiritual. Essa pergunta deixa o velho surpreso, que também faz ele perguntar como o prota sabia que ele estava procurando pela fórmula. Tan Yun diz que isso não era difícil de adivinhar, pois ele está preso no auge do reino espiritual por quase 30 anos. E sem o elixir do nascimento espiritual, ele jamais conseguirá romper para o próximo reino, e passará o resto de sua vida, vivendo com esse nível de poder. Com isso, Tanhun se aproxima do velho, e diz que ele não só tem a fórmula desse grandioso elixir, como também sabe como prepará-lo, de tal maneira que poucas pessoas no mundo saibam fazer. Isso surpreende Baikyu, e todos que estavam presentes no local. Alguns figurantes falam que esse elixir ajuda qualquer pessoa a romper seu cultivo, e em poucos anos, faria desse cultivador muito poderoso, ao ponto que ele seria capaz de criar um grupo de guerreiros, ter subordinados, e muitas mulheres ao redor dele. Porém, eles ficam desconfiados, e dizem que é impossível Tanhun ter tal fórmula, isso porque ele era apenas um perdedor de nível 3. A filha de Liu Bei concorda, e diz que o protagonista está tentando enganar o mestre, pois se ele tivesse essa fórmula, já teria conquistado toda a cidade faz tempo. Por isso o mestre não deveria cair na conversa dele. Baikyu fala que o que a garota disse faz sentido. E nesse momento, ele fica com raiva, e vai para cima do protagonista dizendo que ele vai se arrepender de ter mentido dessa forma. Nisso, Tanhun diz que vai mostrar quem realmente estava mentindo. O protagonista ativa seu poder, e logo joga uma energia na mente do velho, o que deixa ele paralisado e meditando, como se tivessem hipnotizado. Todos no local ficam preocupados com o velho, e também assustados com o que tinha acabado de acontecer. Nesse momento, o ancião tem uma visão e acaba ficando de boca aberta, isso porque ele vê uma fornalha de alquimia, refinando alguma coisa. E dentro dessa fornalha, estavam os ingredientes para fazer a fórmula do elixir. O velho fica feliz e começa a memorizar a fórmula. Só que antes de terminar, a sua consciência volta ao normal. Isso acaba deixando Baikyu desesperado. Ele vai para cima do nosso protagonista, e implora para ele falar o resto dos ingredientes, para fazer o elixir. O velho continua falando que se dedicou mais de 20 anos procurando por essa fórmula, porém ele não a encontrou em lugar nenhum. E com o passar do tempo ele acabou desistindo de encontrá-la. Porém, ao ver aquela visão, ele diz para o protagonista que ele era sua única esperança. Com isso,
Os figurantes ao redor dizem que a fórmula com certeza é real, pois o ancião estava implorando ao Tan para ter os ingredientes. Outros figurantes também falam que o protagonista era alguém de muita sorte, pois antes ele era apenas um perdedor, e agora, o ancião estava implorando pela ajuda dele como se não fosse nada demais. Baekhyun continua implorando pela fórmula, só que Tanhyun fala que tudo iria depender do que o ancião estava disposto a fazer por ele e pela sua família. O ancião fala que entendeu a mensagem e diz que não iria decepcioná-lo. Com isso, Baekhyun ativa seu poder e se vira contra Liu Bei. A coisa velha fica desesperado e diz que poderia dar a ele muitas mulheres, riquezas e também suas propriedades. Porém, Baekhyun diz que não queria saber de nada disso. Com isso, o ancião avança para cima de Liu Bei e acaba com ele. Com isso, a filha dele fica desesperada e chorando. Mas Tan fica feliz e começa a aplaudir as ações do ancião, porém ele ainda não estava satisfeito e diz para ele continuar com o serviço. Após isso, Baekhyun se vira para a filha de Liu Bei e ela começa a implorar para ele não fazer isso. A garota se ajoelha diante de Tan e diz para ele perdoá-la, pois tudo isso é culpa dela e de sua arrogância, pois atacar a família dele foi ideia dela. A sonsa continua falando que aprendeu a lição e que se ele poupar a vida dela, ela faria qualquer coisa que ele pedisse. Tan rindo, pega no queixo dela e pergunta se o que ela disse era verdade. Nesse momento a garota abre suas roupas e mostra os seus opais para nosso protagonista. Tentando seduzi-lo, ela diz que sabia fazer isso em mais de 20 maneiras diferentes, e se ele quisesse, ela poderia mostrá-lo ainda essa noite. Os figurantes olhando, ficam espantados com a cara de pau da garota. Um deles falam que a vida realmente é uma caixa de surpresa, pois desde pequena, ela nunca se importou com Tan, pelo contrário, sempre procurou humilhá-la na frente de todos. Porém, agora que ela viu o poder de Tan e que também a sua vida está em risco, ela está bajulando o protagonista. Outros figurantes também falam que ela era considerada a deusa na cidade, e todos a admiravam, pois ela em público se mostrava uma mulher digna e comportada. Porém, agora ela está se comportando como uma mulher da vida, e sendo totalmente vulgar. Após isso, o prota diz que não está interessado em carne de segunda mão e estragada igual a ela. Nesse momento o protagonista invoca a poderosa igualdade de gênero e dá uma voadora no pescoço da garota, que faz ela cair no chão. O velho Baekhyun olha para ela e diz que se Tan não tem interesse nela, ele vai finalizá-la. Com isso o velho invoca seu poder e ataca a garota. E antes de perder a consciência, a garota pensa que, maldita foi a hora que ela foi mexer com o protagonista. Pois se não fosse pelo seu orgulho, ela poderia ter se casado com alguém poderoso como ele. Com isso, o protagonista pensa que ele foi cego por muitos anos, mas agora que suas lembranças voltaram, ele faria todos que humilharam ele, e sua família pagar 10 vezes pior. Os servos de Liu Bei ficam assustados, pois não só o mestre deles foi destruído, como a filha dele também, e para completar, Tan conseguiu fazer Baekhyun mudar de lado, por isso, eles não eram mais oponentes para o protagonista, e nem para a família dele. Após isso, eles começam a bater em retirada, pois tinham medo de também serem destruídos. Tan olhando isso, fala que não ia deixar eles escaparem, pois eles também eram cúmplices. O prota convoca todos os servos da família Tan, e diz que todos eles tiveram a ousadia de ofender a casa dele. E não só isso, como também acabaram com seus companheiros e familiares. Por isso, todos deveriam estar em posição e acabar com eles. Depois desse discurso, os soldados ficam motivados, e avançam contra os servos da casa Liu, e destroem todos eles. Após isso, o velho vai até Tan e pergunta se os serviços dele o agradaram. E o prota pega o papel que continha a fórmula, e entrega ao velho. Só que antes dele ir embora, o protagonista ativa sua aura,
e diz para Baikyu pegar as suas coisas e nunca mais voltar na sua cidade, pois ele nunca mais queria vê-lo. Caso contrário, o velho seria destruído. Essa ameaça deixa Baikyu sem palavras. Isso faz ele pensar que o poder interno de Tanyun era muito forte, pois a aura que ele invocou fez seu corpo tremer de medo, e por isso, o melhor a se fazer era não mexer com o protagonista no futuro. Tanyun interrompe os pensamentos do velho e pergunta o que ele estava fazendo parado. Com isso, o velho agradece o prota pela fórmula de elixir e começa a correr dizendo que vai embora e nunca mais irá pôr os pés naquela cidade. Após isso, Tanyun respira aliviado. Ele pensa que, por sorte, o velho Baikyu tinha um ponto fraco, pois caso contrário, eles teriam que lutar um contra o outro. Só que no estado atual em que o corpo dele se encontra, ele conseguiria acabar com o velho, porém ficaria muito ferido. Nesse momento, alguém chama pelo nosso protagonista. Quando ele vê, era sua amiga de infância Yukin. Ela corre até o prota e o abraça. Chorando, Yukin diz que estava morrendo de preocupação e que se algo acontecesse com ele, ela não iria conseguir viver. Tanyun acalma a beldade, dizendo que estava tudo bem com ele. Nisso, o protagonista pensa que Yukin era como uma irmã para ele, e seu verdadeiro nome era Nangon. E ela sempre se preocupou com ele, e vivia o protegendo em várias ocasiões. Por isso ela era muito diferente da filha de Liu Bei. O prota continua pensando. E diz que errou demais com ela na vida anterior, quando ia atrás de outras mulheres, e não ligava para os seus cuidados. Por isso, ele chega à conclusão que jamais fará isso novamente, e a partir daquele dia, irá valorizar o carinho que Yukin tem por ele. Nisso, Tanyun vira para seu pai, e diz que ele quer se casar com Yukin. E ouvindo isso, a garota fica vermelha e feliz. O pai do protagonista fala que a beldade era sua filha adotiva, e como pai, ele queria ver ambos felizes. Por isso, ele com certeza não irá se opor, porém, só restava saber como a garota se sentia sobre isso. Só que, antes deles perguntarem, a garota responde que aceita ser a esposa de Tanyun, isso porque ela sempre amou o nosso protagonista. Com isso, o velho dá um sorriso e diz que então estava tudo resolvido, e então eles vão preparar o casamento para o dia seguinte. Chegando no outro dia, todos estavam reunidos para a cerimônia, e dão os parabéns para os noivos. O pai e a mãe deles falam que estão muito felizes e agora poderiam respirar aliviado, porque Tanyun escolheu uma boa esposa. Um figurante comenta que, finalmente Tanyun percebeu os sentimentos de Yukin, pois ela sempre esteve ao lado dele, e com certeza, foi isso que fez o amor entre os dois começar a florescer. Já outra pessoa fala que por sorte e a tempo, Tanyun foi liberto da cegueira, isso porque Yukin era 1.000.000 de vezes melhor e mais bonita do que a filha de Liu Bei. E ela sim, era uma mulher digna de ser a esposa do protagonista. Com isso, Tanyun e Liu Qin entram na cerimônia. E todos começam a elogiar os dois, isso porque eles eram irmãos de juramento, amigos de infância, e agora se tornaram um lindo casal. Com isso o cerimonialista fala para os dois se curvarem diante de Deus e da sua família. O casal para um na frente do outro. Com isso, Yukin diz que finalmente seu sonho irá se realizar, pois desde criança ela sonhava em ser a esposa de Tanyun. Já o protagonista diz que depois de viver tantas dificuldades, ele finalmente poderia estar com alguém que realmente o ama de verdade. Só que, quando ele iria consumar a cerimônia, e se curvar um para o outro, aparece alguém no casamento dizendo que protesta, e que ele era contra o casamento desses dois. Nisso, nos é mostrado um velho com roupas pretas, e ele já chega ativando sua aura, e jogando os servos da casa no chão. Yukin fica com medo e se agarra no nosso protagonista. E ele com raiva, diz para ela não se preocupar, pois nada irá estragar o dia que eles tanto sonharam. Nisso, é revelado que o nome desse velho é Duan Kang. E ele fala que não aprovava essa cerimônia,
por isso ele veio de muito longe para acabar com esse casamento. Com isso, todos os servos ficam com raiva do velho. Uma pessoa fala que nunca viu aquele ancião na cidade, e nem na família, por isso ele não tinha direito de estragar a cerimônia de outras pessoas, ainda mais daquelas que ele nem conhece. Já outro servo fala que esse velho só fala besteira, isso porque não conhece a história deles dois, pois eles são o verdadeiro significado do amor. Pois Tae-yun e Yoo-kim são um casal, que nasceu um para o outro. Por isso ele não era digno de reprovar esse casamento. O servo continua falando que ele não era ninguém diante da família Tan. Pois até mesmo Baekhyun ficou com medo do poder de Tae-yun, e por isso ele fugiu da cidade. Com isso, o pai do protagonista diz que esse casamento era entre os seus filhos, por isso, ele é apenas um estranho e bêbado. E então os servos não deveriam perder mais tempo falando com esse doido, e era para tirá-lo do local antes que estrague a festa. Os servos acenam com a cabeça e vão para cima do velho Duan. Só que o ancião ativa sua aura e diz que os servos da família Tan são fracos e não passavam de lixos diante dele e da sua força. Com isso, ele ataca os servos da família Tan, e só com um golpe, ele consegue finalizar todos eles. O velho Duan se gabando fala que ele veio para levar Yoo-kim, ou melhor, Nangon embora. E se alguém tentar bancar o herói, ele irá destruir todo o local e a família Tan. Mais uma vez, o velho ativa seu poder, e todos no local ficam assustados. Alguns convidados falam que o poder desse ancião era sem igual, pois o nível do seu cultivo não tem comparação com um cultivador no reino do nascimento espiritual, e com certeza ele era muito mais forte do que o próprio Baekhyun. Os servos continuam falando que, com essa força, mesmo que todos os servos da casa Tan e da cidade se juntassem, não seriam páreos para ele. Com isso, todos ficam tristes e pensam que o casamento entre o Prota e Yoo-kim realmente não vai acontecer. Porém, Tae-yun toma a frente e diz que um lixo de cultivador no reino divino jamais seria capaz de acabar com o seu casamento. O protagonista pergunta para o velho Duan com que coragem ele apareceu em sua casa. E se ele se acha forte só por estar no reino divino. O velho Duan fica surpreso e pergunta para o protagonista como ele conseguiu ver através do seu cultivo, mesmo sendo tão fraco comparado a ele. Porém, Tan o ignora e diz que, como esse era um grande dia, ele não queria manchá-lo com sangue. Por isso o ancião teria 10 segundos para ir embora. E se ele não sair durante esse tempo, ele iria mostrar o que era o verdadeiro desespero. Com isso, os servos ficam espantados, pois nunca ouviram falar do nível do reino divino. Isso porque ele era um reino muito acima do nascimento espiritual. Eles continuam falando que, pro velho está nesse nível, com certeza ele deve pertencer a uma grande família. Os servos ficam com medo de eles irritarem essa família, pois se eles fizessem isso, estariam em apuros. Todos pensam que Tae-yun era louco, pois ele não só quer se destruir, como também quer envolver sua família nisso. Os servos falam para Tae-yun não os envolver nesse problema. Porém o protagonista os ignora e diz para o velho que 3 segundos já se passaram. Com isso, o velho se assusta e começa a repensar, pois talvez ele tenha errado em ir para aquele lugar sem investigar o protagonista e a família Tan. O velho fala que, segundo o relato dos informantes, que ele e sua senhora enviaram à cidade, não havia nada com que se preocupar. Pois aquela cidadezinha era pequena e ficava longe da grande capital. E a pessoa mais forte desse lugar estava no nível 9 do reino espiritual, o que seria fraco em qualquer outro lugar, porém aqui ele era considerado um deus. Com isso, o prota fala que o tempo dele estava acabando, e que já se passaram 7 segundos. O velho continua seus pensamentos. E ele chega à conclusão que, provavelmente o prota está blefando para o enganar, pois era impossível alguém nessa cidade ser mais forte do que ele.
Com isso se passaram os 10 segundos, o protagonista já abre um sorriso maligno, e fala que o velho está cortejando a morte, e só assim ele saberá quem ele era de verdade. O velho Duan fica revoltado com as palavras de Tan Yun. Com isso, ele ativa sua aura, e diz que um mero cultivador no reino do nascimento espiritual jamais conseguiria fazer algo contra ele, e que vai acabar com o protagonista, para mostrar que ele é apenas um orgulhoso farsante. Tan Yun fala que, se ele tentasse qualquer movimento físico poderia arranhá-lo um pouco, mas como ele está tentando atingir a sua alma, ele já perdeu antes de tentar. Após isso, Tan Yun ativa seu poder da alma. E ele fala que no mundo dos mortais, não existe nenhuma pessoa que pode se igualar ou tentar combatê-la. Isso porque sua alma era mais forte, até mesmo no reino dos deuses. Com isso, o velho fica assustado e diz que nunca viu algo assim, pois o seu poder da alma foi totalmente suprimida pelo poder de Tan Yun. Após isso, o velho é atingido, e logo cai no chão totalmente ferido. Todos no local ficam surpresos e felizes, e falam que Tan Yun realmente é forte e um grande prodígio. Nisso, o protagonista para na frente do velho, e pergunta quais eram suas últimas palavras, pois ele não iria passar daquele dia. Com isso, o velho entra em desespero, e diz que Tan Yun não pode acabar com ele, pois ele diz ter sido enviado pela mãe da Yukin. Isso porque ela mandou buscá-la. Logo após isso, o velho puxa o brasão da família dela, o que deixa todos no local surpresos, inclusive Yukin. Tan Yun pergunta se ele realmente era servo da mãe de Yukin, pois todos pensavam que ela tinha falecido ou abandonado. O pai do protagonista diz que Yukin já é uma mulher adulta, por isso, deixará a escolha com ela. O velho Duan vira para a garota, e diz que a família dela, e a sua verdadeira identidade era algo incrível. Por isso, deveria voltar com ele. O ancião continua falando que o protagonista pode ter algumas habilidades, porém, jamais será bom o suficiente para ela. Nisso, Yukin diz que 18 anos se passaram, e sua mãe só veio se lembrar dela depois desse tempo todo. A garota com raiva, fala que não quer saber de alguém assim, por isso o servo deveria ir embora, porque agora ela fazia parte da família Tan, e não ia voltar com ninguém. Surpreso com a resposta, o servo tenta argumentar. Mas Tan Yun diz que ele tinha escutado as palavras de Yukin, por isso ele deveria ir embora. O protagonista continua falando que só irá poupar a vida dele, em respeito ao dia do seu casamento e da sua esposa. Isso porque ela não merecia ver esse tipo de cena em um dia tão especial. Com isso, o velho se conforma, e fala para a garota, pelo menos aceitar o presente que sua mãe mandou lhe entregar, pois ela mandou fazer com muito carinho. Nisso, o velho Duan tira um colar de jade, e diz que aquele presente era muito caro, e por isso ela poderia aceitá-lo. A garota, sendo bondosa, agradece. E diz que vai aceitar para não fazer desfeita. Só que, quando ela pega o colar, o velho dá um sorriso maligno, e diz para ela perdoá-lo pelo que ele está prestes a fazer. Nisso, o colar começa a emitir uma luz. Logo Tan Yun fica desesperado, e corre para tirar Yukin de perto do velho. Só que, de repente Yukin começa a desaparecer. O velho rindo, diz que já é tarde demais, e que ele vai levar a garota, isso porque ela teria pretendentes muito melhores do que ele. Com isso, Yukin desaparece, deixando todos espantados. Tan Yun fica revoltado, e libera sua aura destruindo quase todo o salão. Depois disso, enquanto todos estão desmontando as organizações, algumas pessoas falam que o rumor de que a noiva que foi levada do dia do casamento realmente era verdade. Outra pessoa fala que não tinha o que fazer, já que a família Tan era insignificante comparada com a verdadeira família da noiva. Por isso, o que restava a fazer era aceitar o fato.
Voltando para Tan Yun. Ele estava sentado no seu quarto, pensando no que fazer. Com isso, ele olha para o emblema e diz que era da dinastia Seng, e que provavelmente foi para lá que o velho levou Yu Qin. O prota continua pensando que, em sua última vida ele se tornou um homem raso e medíocre, por isso ele não aprendeu nada sobre esses clãs ou dinastia. Porém, agora que ele voltou, e com as suas memórias de 10.000 vidas, e que vai usar essas lembranças ao seu favor, o prota continua seu raciocínio, e fala que, pelo que ele se lembra, uma das 9 grandes seitas, em todos os anos, recruta discípulos talentosos na cidade dos meteoros. E essa seita era conhecida como Huanfu. Nisso, o prota conclui seu pensamento, e fala que tem que aproveitar essa oportunidade, e com isso, ele chegará cada vez mais perto de Yu Qin. Chegando no dia seguinte, Tanho estava de saída, e invoca sua besta espiritual. O pai do protagonista fala para ele tomar cuidado, pois o caminho é longo, e para entrar na seita Huanfu, era bastante difícil. Por isso ele deveria ser cuidadoso, pois tem muitos discípulos talentosos pelo mundo afora. Tan Yun dá um sorriso, e diz para o seu pai não se preocupar, e que são esses discípulos talentosos que tem que tomar cuidado com ele. Com isso, o prota se despede de sua família, e a besta espiritual começa a voar. E enquanto estava no céu, o prota lembra de sua noiva, e diz que irá acabar com aquele velho, e com todos que estavam por trás de estragar seu casamento. E só então traria sua esposa de volta para casa. Alguns dias depois, Tanhun chega na cidade Meteoro, para fazer o teste da seita. No céu ele diz que tinha que descer rápido, pois ele deu sorte de chegar no dia da competição para ser discípulo da seita. Chegando no local do teste, havia muitos discípulos reunidos para participar da competição. E no meio da arena, estava um homem discursando sobre o teste, e seu nome era Wang Ba. O homem começa a falar que, para entrar na seita Huanfu, as exigências são muito rigorosas. Para isso, o discípulo deve ter pelo menos 16 anos, e está pelo menos no nível 6 do Reino do Nascimento. E para ser escolhidos, todos eles teriam que passar por uma competição acirrada, e só quando sobrar uma pessoa de pé, ela será o vencedor da competição. E isso tudo era porque a seita Huanfu não aceitava discípulos fracos. Nisso, os figurantes começam a comentar que o favorito para entrar é o jovem mestre Wang Fuchen, isso porque ele era um grande prodígio. Pois além de já estar no nível 9 do Reino do Nascimento, ele ainda por cima era filho do Lorde da cidade. Eles continuam falando que a seita Huanfu sempre elege apenas uma pessoa por cidade, pois apenas os melhores dos melhores é que podem entrar naquele lugar. Por isso Wang Ba, pai de Fuchen, desde seu nascimento esperou que seu filho pudesse entrar na seita, e durante esse tempo, ele não só o treina, como também deu ao seu filho os melhores materiais para avançar no seu cultivo. Por esse motivo ele é o discípulo que é mais qualificado para entrar, pois esse era o seu destino. Tanhun, escutando isso, diz que não importa quem eles eram, ou quantas vagas eles disponibilizem, pois mesmo se for uma só, ele iria conseguir pegá-la. Isso porque, se ele conseguir entrar na seita, daria um passo para encontrar Yu Qin. Nesse momento, todos dizem que o jovem mestre Fuchen tinha chegado, e por isso todos deveriam abrir caminho para ele passar, e não deveriam falar nada, pois ele era muito impiedoso com as pessoas. Nesse momento, aparece Fuchen, juntos com seus subordinados, ele começa a intimidar os outros competidores, dizendo para todos saírem da frente, e que ninguém era digno de chegar perto dele. Fuchen começa a insultar os discípulos dizendo que eles são um bando de escória, e por isso todos deveriam ir para casa, e só assim ele não teria seu tempo desperdiçado com pessoas fracas. O protagonista olha para ele, e diz que o vilão é muito arrogante, pois a competição nem começou, e ele já está se declarando vencedor. O prota pensa que ele deve ser assim, porque é o filho do Lorde da cidade, e se acha no direito de mandar em todos. Tanhun continua analisando, e diz que
Os passos dele estão instáveis, o seu pulso está sem equilíbrio, e o ki dele era médio e insuficiente para alguém do seu nível. O protagonista chega à conclusão que o vilão provavelmente tomou alguma substância que acelerou o seu cultivo, e isso tudo só para chegar ao 9º nível do Reino do Nascimento. Porém, esse foi um erro fatal de sua parte, pois ele não estabilizou a energia em seu corpo, e por isso seria fácil lidar com ele. Todos os discípulos ficam com medo e se afastam de Fuxen. Porém, Tanyun fica parado, como se nada estivesse acontecendo. Fuxen fala para seus servos que o protagonista estava cortejando a morte, pois ele estava bloqueando a sua visão. E por isso, eles deveriam tirar ele da sua frente imediatamente, pois ninguém era digno de ficar no seu caminho. Nesse momento, os servos começam a insultar Tanyun, dizendo que ele é surdo, e que era para o protagonista sair da frente, pois não era para ele ficar na frente do seu jovem mestre, se não quiser ir para o outro mundo. Só que, Tanyun fica parado, e finge que não escutou. Nesse momento, os servos chegam perto dele para tirá-lo à força. Tanyun diz que eles estão cortejando a morte. Com isso, o protagonista invoca o poder em suas mãos, e joga os figurantes no chão como se não fosse nada. Nisso, todos ficam sem entender o que aconteceu. Já Fuxen fica sem acreditar e totalmente imóvel. Tanyun, irritado, olha para o vilão e o ameaça, dizendo para eles o deixarem em paz, caso contrário eles iriam conhecer Jesus mais cedo. Todos os competidores ficam abismados, e sem acreditar no que tinha acabado de presenciar. Um figurante fala que o golpe do protagonista foi tão rápido que ele nem viu quando Tanyun tocou neles. Já outro fala que o protagonista realmente é muito forte, mas era uma pena, pois ele ofendeu o filho do Lorde da cidade, e provavelmente, Wangba não deixará ele participar da competição. O figurante continua sua fala dizendo que Fuxen é muito vingativo, e nunca deixa alguém humilhar, e por isso o protagonista estava perdido, pois ele se meteu com a pessoa errada. Com isso, Fuxen fica com raiva, e diz para o prota que ele tem coragem de bater em seus servos. Nisso, ele olha para o resto de seu pessoal, e diz para capturá-lo e levá-lo para a prisão, pois ele não era digno de participar da competição para a seita Huangfu. Nisso, o vilão pensa que Tanyun é forte demais, e por isso precisava aproveitar essa oportunidade para se livrar dele, antes que ele o atrapalhe na competição. Nesse momento, todos cercam o protagonista com suas lanças, e dizem para ele não reagir e aceitar sua sentença. Tanyun dá um sorriso, e fala que aquele era um dia importante para a seita Huangfu, pois ela irá selecionar seus discípulos. Nisso, ele pergunta ao Lorde da cidade se ele realmente vai permitir que Fuxen haja daquela maneira, pois ele estava sendo imprudente e autoritário, só pelo fato de ser seu filho. Com isso, Wangba, com um sorriso maligno, dá uma de moça do avião, e diz que, se o seu filho diz que ele era culpado, então ele realmente é culpado, pois seu filho não mente. Ele diz que não se importava com a seita, pois o que ele e o seu filho falasse era lei naquela cidade. Tanyun pergunta se ele não tem medo dessa declaração autoritária, e que colocava ele acima da seita. E se ele não tem medo que a seita Huangfu mandasse algum emissário para aquela cidade. Wangba continua falando que, enquanto ele estiver sob custódia, ninguém se atreveria a contar isso para eles, pois na cidade Meteoro, ele era o rei, e ninguém iria se atrever a ir contra o seu poder. Com isso, Fuxen começa a rir, e diz para Tanyun aceitar o seu destino, pois ninguém naquela cidade iria defendê-lo, isso porque aquela era a verdadeira autoridade dos mais fortes. Com isso, Tanyun olha para o céu, e diz que eles realmente não tinham visão, e o que eles disseram estava totalmente errado. Nesse momento, eles também olham para cima, e notam que tinha alguém os observando. Nisso, o vilão e seu pai ficam desesperados, dizendo que isso não era bom para eles. Nesse momento, aparece uma beldade, e ela era representante da seita Huangfu.
A garota diz que o velho tinha coragem, por se atrever a tentar interferir na seleção de discípulos, que era da seita, e por isso, ele deveria sofrer as consequências de seus atos. A emissária invoca sua besta e diz que está parecendo que estava na hora de trocar o Lorde da cidade, pois a seita não admitia esses atos de rebeldia. Nisso, é revelado que o nome dessa beldade era Mumen. Ela diz que seria responsável por dirigir a seleção da seita a partir daquele momento. Com isso, o velho entra em desespero e diz para a emissária que aquilo era apenas um mal-entendido da parte dela, pois o que ele estava fazendo tinha uma explicação plausível. Mumen diz que não era necessário explicação nenhuma, pois ela assistiu tudo o que ele tinha feito. E chegando na seita ela irá acusá-lo de colocar a autoridade dele acima da própria seita Huangfu. Com isso, ela invoca o seu poder em suas mãos e ataca Wang Ba, para que ele sirva de exemplo para todos naquele local que tentar ofender a seita. Com isso, o velho cai no chão e fica completamente ferido. Nesse momento, as pessoas começam a comentar que os dias de Wang Ba como Lorde da cidade estão contados, e isso realmente era algo bom, pois ele intimidava todos naquela cidade dizendo que era o líder, e ainda por cima ele cometia vários delitos naquele lugar, e para completar, encobria toda injustiça que seu filho fazia contra o povo. Todos os discípulos começam a elogiar Tan Yun, pois se não fosse por causa dele provocando Wang Ba, a emissária nunca teria percebido o quanto ele era arrogante e autoritário. Um figurante fala que, no começo achava que o protagonista estava apenas sendo insolente, por tentar desafiar o Lorde da cidade, mas provavelmente, Tan Yun só fez isso, porque já tinha sentido a presença da emissária da seita. O figurante chega à conclusão que Tan Yun era muito inteligente e calculista, por tramar essa armadilha contra Wang Ba. Isso tornava ele admirável e corajoso. Pois para fazer algo assim, a pessoa deveria possuir uma percepção incrível. Nesse momento, Mumen olha para Tan Yun e pensa que, segundo o que as pessoas do local falaram, Tan Yun sentiu a sua presença antecipadamente. Ela pensa que isso é quase impossível para alguém da sua idade, pois seu cultivo era muito inferior ao dela, por isso era improvável que isso seja verdade. Porém, ela iria ficar de olho nele durante a seleção da seita, pois ele parecia estar escondendo alguma coisa. Nesse momento, Wang Ba começa a se humilhar, dizendo que ele era culpado e que estava disposto a ser punido. Porém, ela deveria poupar o seu filho e deixá-lo participar da seleção para a seita, pois ele não tinha nada a ver com sua atitude. A emissária olha para Fu Shen e diz que ele está no nível 9 do reino do nascimento espiritual, e que sua base de cultivação não era totalmente ruim. Por isso ela iria deixá-lo participar. Com isso, o ancião, sendo totalmente falso, começa a se curvar agradecendo a emissária da seita. Nisso, enquanto ele se faz de arrependido na frente de todos, o vilão pensa que, quando seu filho entrar na seita Huangfu, ele terá grandes conexões, e isso fará com que ele tenha a sua posição de Lorde da cidade mais uma vez. E que quando isso acontecer, ele fará a emissária pagar por humilhá-lo. Com isso, Tan Yun olha para Wang Ba e percebe os planos malignos do velho. Ele diz que esse homem é uma pessoa completamente falsa e ardilosa, e por isso, ele teria que ficar de olho nesse velho o tempo todo. Após isso, a emissária começa a anunciar que a competição da seita estava prestes a começar, e que qualquer um que quisesse entrar na sua seita Huangfu e cumprisse os requisitos, pode participar do exame de admissão e tentar a sorte. Nisso, alguns discípulos começam a dizer que o momento finalmente chegou, pois eles tinham treinado por décadas para entrar na seita. Com isso, Mumen fala que aqueles que desejam participar na competição deveriam subir na arena que estava na hora de começar. Nesse momento, vários discípulos sobem na arena na esperança de ganhar a competição. Tan Yun também sobe na arena e diz que aquela vaga com certeza seria dele. Do lado de fora,
Wang Ba disse para seu filho que, se ele tiver alguma chance durante a competição, ele deveria eliminar Tan Yun, para que no futuro ele não cause mais problemas aos dois. Fu Shen diz para o seu pai não se preocupar, pois irá fazer o que ele mandou, isso porque a força de Tan Yun não era nada comparada com a dele, então ele não ficará decepcionado. Após todos subirem na arena, Men diz que só há apenas um teste nessa seleção de discípulo. A competição seria de resistência. Pois quem conseguir suportar a pressão do seu tigre de gelo até o final, poderia se tornar o discípulo da seita Huangfu. Com isso, a emissária olha para a besta e diz que ela poderia começar. Nisso, o tigre começa a rugir o seu sopro gélido. Todos ficam apavorados, pois a pressão era tão grande que faziam as montanhas tremerem. Nesse momento, os figurantes comentam que o rugido desse tigre é assustador. Ainda por cima, aquele era um felino de gelo nível 2, e sua força está no mesmo nível de um cultivador, que está no reino da formação da alma. Eles chegam à conclusão que seria impossível eles aguentar esse rugido por 10 minutos. Com isso, Men diz pro tigre soprar mais forte, pois aquilo era só uma demonstração, e que a verdadeira competição irá começar agora. Nesse momento, o tigre sopra mais forte, e os figurantes que só foram assistir, começam a comentar sobre quem seria o vencedor da disputa. Um figurante fala que com certeza será Fu Shen, pois afinal das contas, ele tem a maior base de cultivo entre todos os competidores. Porém outro diz que o que ele disse não é totalmente verdade, pois a força que Tan Yun mostrou anteriormente não deixava ele ficar para trás. E provavelmente ele era mais forte que Fu Shen, e por isso ele seria o vencedor. Com isso, vários discípulos começam a ser eliminados. Eles dizem que queriam sair e que era para a emissária deixar eles descerem. Porém, Men comenta que, mesmo que eles implorem, ela não irá parar. Pois todos sabiam que ao participar da variação, você colocaria a sua vida em risco. E por isso, seria impossível parar a competição. Nesse momento, vários discípulos começam a cair no chão totalmente desacordados. Nisso, Fu Shen começa a se achar, dizendo que todos eles não passavam de um bando de fracotes, e ainda assim queriam competir contra ele. Por isso ele avisou antes que todos deveriam ir para casa, pois era inevitável que ele seja o último a ficar de pé na competição. Nesse momento, nos é mostrado Tan Yun, e ele diz que teve uma ótima ideia. Isso porque a pressão espiritual que vinha do tigre era muito forte, e isso poderia ajudá-lo. Todos do lado de fora começam a comentar que a aura do protagonista estava enfraquecendo, e que realmente Fu Shen seria o vencedor. Um figurante diz que era uma pena, pois ele acreditava que Tan Yun era alguém poderoso, já que ele ofendeu Wang Ba. Mas pelo que parece, ele só fez aquilo na sorte, e provavelmente quando acabar a competição, ele iria ser eliminado por Fu Shen. Nisso, Men diz que ela estava certa, e que Tan Yun jamais poderia sentir a sua presença, pois com sua força diminuindo, só mostrava que ele fez aquilo na sorte. Fu Shen começa a zombar de Tan Yun, dizendo para ele ir embora, pois com essa aura fraca, ele seria o vencedor da disputa, e com isso seria o discípulo da seita. O protagonista dá um sorriso, e diz que ele não sabe a diferença entre o céu e a terra, pois a verdadeira competição iria começar naquele momento. Com isso, Tan Yun senta no chão da arena, e começa a se concentrar. Nesse momento, ele tira um frasco de dentro de suas roupas. Nisso, o protagonista pensa que, por sorte ele antes de ir para a cidade, preparou um pouco de pílulas espirituais para ajudá-lo a romper seu cultivo. Porém, havia risco de usar essas pílulas precipitadamente, pois se ele tiver alguma perturbação, isso poderia deixar a sua cultivação instável, e isso poderia acabar com seus meridianos. Porém, o que poucas pessoas sabiam
é que a pressão do tigre de gelo, ao invés de atrapalhá-lo, ela iria ajudá-lo a não ser afetado pela pressão espiritual. Nesse momento, nos é explicado que, para um discípulo cultivar e romper de nível, ele precisa de um lugar isolado e tranquilo. Porém, Tan Yun estava desafiando a lógica, ao tentar romper sob a pressão do tigre de gelo. Com isso, todos do lado de fora começam a ficar espantados, e sem entender por que o protagonista pegou a pílula para romper o seu cultivo. Um figurante fala que, provavelmente ele só fez isso para dispersar a sua aura, pois ele estava com medo da família Wang. Isso porque seria impossível ele tentar romper sobre a pressão do tigre, pois se ele fizer tal coisa, seria o mesmo que se autodestruir. Fu Shen olha para o nosso protagonista e diz que ele não precisa se preocupar com Tan Yun, pois o prota era louco e não sabia o que estava fazendo. Por isso, era certeza que ele iria perder sua vida se tentar romper com sua cultivação. Mumen fica desesperada e diz para Tan Yun não fazer nenhuma loucura, pois se ele não aguenta a pressão do tigre, ela iria dar a ele permissão para descer da arena, porém, ele deveria parar de tentar fazer algo tão perigoso. Tan Yun ri e diz que muitas coisas acontecem debaixo dos céus e da terra, o risco de perder a vida era uma dessas coisas. O prota agradece a preocupação da emissária, porém diz que não precisava disso. Completamente decidido, Tan Yun toma a pílula e começa a cultivar. Nisso, uma aura dourada começa a rodeá-lo, e isso faz ele conseguir romper com sua cultivação. Todos do lado de fora ficam sem acreditar e começam a dizer que Tan Yun não era humano. Os figurantes ficam se perguntando como é possível alguém ter sucesso ao romper sobre uma pressão tão grande sobre si. Nesse momento, Fu Shen começa a dizer que isso não era possível, e que provavelmente Tan Yun deve ter escondido sua força, pois ele estava fingindo romper, só para chamar a atenção da emissária. Nisso, o protagonista fala que, se qualquer outro cultivador tentar romper sobre a pressão de gelo, só estariam cortejando a morte, porém graças às suas pílulas e sua experiência, ele pode realizar algo tão perigoso. Com isso, Tan Yun pega o resto das pílulas e começa a tentar romper mais uma vez. Nesse momento, a emissária começa a ficar desesperada, dizendo que o protagonista era louco, e até mesmo um ancião da seita não conseguiria lidar com tantas pílulas ao mesmo tempo. Com isso, a aura de Tan Yun cobre toda a arena, ao ponto de fazer os céus brilharem e as montanhas tremerem. E mais uma vez, o protagonista consegue romper com sucesso, desafiando a lógica dos céus e da terra. Com isso, Tan Yun diz que, graças à pressão de gelo, ele conseguiu avançar até o 9º nível do reino espiritual. Porém era uma pena, pois se ele tivesse trazido mais pílulas, ele poderia avançar ainda mais o seu nível. O prota continua dizendo que talvez seja melhor assim, pois a melhor coisa a se fazer era manter um perfil discreto até romper para o reino de formação da alma. Nisso, os figurantes começam a se perguntarem se estavam sonhando, pois eles acabaram de presenciar alguém romper da 5ª até a 9ª camada de uma vez. Outro figurante diz que nunca tinha visto um avanço tão rápido, pois para avançar 4 níveis de uma vez, o protagonista deve possuir muitos segredos. Os figurantes continuam falando que, a partir de agora, Fu Shen não terá vida fácil, pois Tan Yun chegou ao mesmo nível de cultivação que ele. Após isso, Fu Shen começa a ficar desesperado, pois ele pensava que seria fácil entrar na seita Huangfu, porém o protagonista estava atrapalhando seus planos. Ele pensa que Tan Yun definitivamente precisava ser eliminado. Voltando para o prota, ele fala para a emissária que a pressão de gelo não era forte o suficiente, e ela poderia aumentar o seu poder, pois só assim o vencedor da disputa seria revelado mais rápido. Após isso, os figurantes começam a falar para Tan Yun não ser egoísta, pois a vida deles também estava em risco. O fato dele ter chegado ao 9º nível não dava a ele o direito dele fazer o que quiser. Tan Yun diz que sente muito por eles,
porém ser forte significa que ele tem essa autoridade. Mu-Men diz que o seu pedido era bastante arrogante, porém iria aceitá-lo. Mas não era para ele reclamar se alguma coisa acontecer depois disso. A garota olha para o tigre e manda ele aumentar o poder de gelo. Com isso, o felino solta a rajada de gelo, e o resto dos competidores começam a ser eliminados da disputa. Nesse momento, ficam sobrando apenas Taeyun e Fu Shen na arena. Fu Shen fala que, por sorte, ele está com uma proteção corporal, que seu pai tinha comprado para ele, e ela estava escondido em suas roupas. Por isso, ele conseguiria aguentar essa pressão por mais tempo. O vilão começa a rir, e diz que só ficou o protagonista na arena, porém, com seu artefato de proteção, ele não precisava se preocupar com o primeiro lugar. Nisso, ele olha para o protagonista, e fica com raiva, isso porque Taeyun estava rindo, e dizendo que aquele vento era fresquinho e muito confortável. A emissária pensa que o protagonista era realmente curioso, isso porque era inacreditável, que mesmo sob uma pressão tão forte, ele se sinta confortável com isso. Nisso, Taeyun pensa que, graças à sua chama sagrada, em que praticou durante a sua primeira vida, ele não tem medo de pressão nenhuma. Ao invés disso, ele precisa consumir todos os tipos de chamas, para aumentar o seu poder. Portanto, existia uma chama fria que está ligada a este vento, e ela era perfeita para ele deixar o seu fogo sagrado ainda mais forte. Após isso, Fu Shen fica indignado, e diz para a emissária que ela poderia aumentar ainda mais a pressão de gelo. Ele pensa que com seu artefato, uma hora, Taeyun vai acabar perdendo. A garota aceita o pedido do vilão, e diz para o tigre soprar a sua potência máxima, pois já estava na hora de anunciar o verdadeiro vencedor. O felino obedece às ordens de Mu-Men, e ativa seu poder ao máximo. Nisso, a emissária pensa que era realmente uma surpresa que uma cidade pequena como essa possuía dois grandes talentos. Porém, era uma pena que no final, apenas um pudesse entrar na seita. Com isso, Taeyun diz que aquele poder era muito forte, por isso seria útil para ele. Nisso, ele estende sua mão e começa a absorver as chamas gélidas. Todos do lado de fora ficam chocados mais uma vez. Eles dizem que o protagonista era forte demais, e ninguém estava no nível dele. Após isso, Taeyun termina de absorver o fogo e diz que finalmente chegou no primeiro nível da chama sagrada. Mu-Men pergunta ao tigre se ele estava com algum problema por deixar de soprar a chama gélida. Porém, o que ela não sabia é que a besta espiritual não tinha mais nenhuma gota dessa chama. Com isso, a emissária se conforma e diz que um incidente aconteceu. Embora os dois tenham resistido até o final, a seita Huanfu só aceita um discípulo. E por isso, eles deveriam ter um duelo para ver quem se tornaria o vencedor da competição. Fu Shen fica com raiva, e diz que, naquela cidade, não havia outra pessoa mais talentosa do que ele, por isso, ele irá mostrá-lo o que acontece com quem se mete no seu caminho. Com isso, todos começam a apostar quem seria o vencedor. Alguns dizem que seria Fu Shen, por ele ser o filho da cidade, já outros dizem que seria Taeyun, pois a força que ele demonstrou superava a de todos os competidores. Nesse momento, Fu Shen pergunta à emissária se ele poderia usar armas extras para o duelo. A garota fala que, se ele sabe usar alguma arma, então ela fazia parte de sua força, por isso ela iria permitir o uso delas durante a luta. Fu Shen fica feliz, e logo mostra seu equipamento, que estava escondido no seu anel espacial. Nisso, o vilão diz que essa armadura era de alto nível, e que Taeyun seria eliminado através dela. Fu Shen, ainda se gabando, fala que ele é filho do Lorde da cidade, enquanto ele é apenas um inseto, que não sabia o seu lugar. Wang Ba, do lado de fora, começa a contar vitória, dizendo que essa é a diferença entre seu filho e de um mísero plebeu. Já a emissária
Diz que está ansiosa para ver como o protagonista irá surpreendê-la e sair dessa enrascada. Pois era visível que Fuxen estava trapaceando desde o começo, junto com seu pai. Nisso, Tanyun começa a rir e diz que os mais fortes não precisam de armas ou artefatos externos, pois a única coisa que eles precisam é da aura de um verdadeiro protagonista. Logo após isso, a emissária diz que eles poderiam começar o duelo e que o último a ficar de pé entrará na sua seita. Nesse momento, Fuxen ri e com isso, ele já invoca seu poder, que tinha o formato de um dragão, e logo tenta atacar o nosso protagonista. Só que Tanyun invoca sua aura suprema e diz que essa será uma boa oportunidade para testar o poder que ele acabou de pegar do tigre. Nesse momento, o Prota invoca o poder das chamas gélidas e vai para cima do vilão apenas com um soco, enquanto Fuxen estava com sua lança. Porém, o poder de Tanyun era tão forte que fez a lança ficar completamente em pedaços. Nisso, o protagonista diz que é isso que ele ganha por ser fraco e tentar humilhar as pessoas. Após isso, o protagonista acerta um golpe certeiro no vilão, o que faz ele voar para longe. Com isso, todos de fora ficam apavorados, pois Fuxen tinha acabado de perder sua vida diante dos seus olhos. A emissária fica completamente impressionada com o poder do protagonista. Nisso, ela pensa que o estágio em que Tanyun se encontra está no mesmo nível, ou até acima do dela. Nesse momento, Wang Ba fica completamente desesperado e avança para acabar com o protagonista. O velho diz que ele terá que pagar pelo que tinha feito ao seu filho. Nisso, a garota entra na frente de Tanyun e dá um golpe no vilão. Mumen fala que o velho realmente se colocava acima da seita, pois ele queria acabar com o resultado da competição. A garota continua falando que, se ele tentar atacar Tanyun mais uma vez, ela iria eliminá-lo também. Com isso, ele começa a dar desculpas, dizendo que foi o protagonista que começou, pois ele tinha acabado com seu filho. Mumen começa a dizer que todos ao participar da avaliação sabia dos riscos que isso envolvia. Pois aquilo não era uma brincadeira de criança, e sim uma competição em que se apostava a sua vida. Isso porque a seita Huanfu não aceitava discípulos moles. Nisso, a emissária anuncia que Tanyun era o vencedor da competição, e aquele que irá se tornar discípulo da seita. Todos começam a gritar, dizendo que Tanyun era o melhor. O protagonista dá um sorriso e diz que deu mais um passo para encontrar Yukin e de se vingar de quem atirou dele. Após isso, eles estavam prontos para partir. Só que Mumen olha para Wang Ba e diz que ele não poderia se vingar, pois aquilo fazia parte da competição. Nisso, o velho finge ser compreensivo com o ocorrido. Porém, a coisa velha pensa que ele não poderia tentar algo contra Tanyun, contudo, poderia ir atrás de sua família. Só que o protagonista percebe as intenções do vilão e diz para a emissária que antes dele partir, tinha algo para fazer rapidamente, e que ela poderia esperar mais um pouco por ele. A emissária diz para ele ser rápido, pois ela tinha prazo para chegar na seita. O prota diz que entendeu, e logo sai para algum lugar. Nesse momento, nos é mostrado Wang Ba, e ele estava em sua casa completamente furioso com o protagonista. Com isso, ele fala que um dia fará Tanyun pagar por isso, porém tinha que fazer isso aos poucos, para que a seita Huanfu não percebesse. Nesse momento, um servo diz que irá procurar a família de Tanyun imediatamente, e com certeza eles não escaparão. O velho continua dizendo que, não só ele, mas também tinha que dar um jeito de fazer a emissária pagar por humilhá-lo, pois ela não só bateu nele, como também tirou a sua autoridade, e defendeu Tanyun. Nisso, o servo diz que vai sair, e mandar os servos procurar a família do protagonista.
Wang Ba começa a rir e diz que ele quer que todas as pessoas que Tan ama nessa vida sofressem de uma forma terrível. Pois só assim, o seu filho e ele poderá descansar em paz. Nesse momento, Wang Ba ouve gritos do lado de fora, e logo depois, o servo que tinha acabado de sair aparece voando na frente dele. Nisso, Tan aparece na porta do vilão, e diz que a hora dele tinha chegado. O velho começa a ficar assustado, pois Tan acabou com todos os seus servos. Ele tenta disfarçar, e pergunta o que o protagonista queria na casa dele. Tan fala que, obviamente ele irá acabar com o velho, pois ele sabia sua intenção de se vingar e ir atrás de sua família. Por isso, a erva daninha tinha que ser arrancada de uma vez. O ancião começa a dizer que, mesmo que a sua autoridade fosse tirada, ele ainda era o senhor da cidade, e também tinha outro filho escondido na seita Huangfu. Por isso o prota não poderia encostar um dedo nele. O protagonista fica de saco cheio, e acerta um golpe em Wang Ba, o eliminando. Tan olha pro velho caído, e diz que todo aquele que tentar fazer algo contra sua família não verá a luz do dia, e nem terão um enterro digno. O protagonista diz que teve uma grande ideia. Nisso, Tan coloca fogo na mansão de Wang Ba, acabando com todas as suas coisas. Nisso, a emissária de longe pensa que Tan era realmente muito atrevido e ousado. Após isso, o prota vai até Mumen e diz que terminou seus assuntos inacabados. A garota disfarça e diz para eles partirem. E nesse momento, os dois começam a ir em direção da seita. Chegando no meio do caminho, eles dão uma pausa no percurso, e Mumen diz que falta pouco para eles chegarem, porém eles deveriam descansar um pouco, e então ela iria explicá-lo sobre a seita Huangfu. O protagonista acena com a cabeça e concorda com a sugestão da emissária. Nisso, a garota começa a explicação, dizendo que, dentro da seita, existem 3 tipos de alunos: os discípulos externos, os discípulos internos e os discípulos imortais. O Men, ainda falando, diz que o protagonista é muito forte e talentoso, porém ele tinha um longo caminho a percorrer, e por isso, ele não deveria ser tão arrogante dentro da seita, e causar confusão com outras pessoas. Isso porque muitos entram na seita cheios de si, mas esses geralmente se metem em problemas, e logo são derrotados por outros gênios, ou por discípulos mais velhos, e por isso ele deveria tomar cuidado. Tan agradece pelo aviso, e diz que iria trabalhar duro para ser mais forte. Nisso, o prota pensa que, ao entrar na seita ele deveria focar no seu cultivo, e aprender mais sobre a dinastia Seng, que é para onde levaram Ilkin. Com isso, eles passam um tempo descansando. De repente, Tan sente alguém se aproximando e pergunta quem estava os bisbilhotando. A emissária fica surpresa, pois ela mesma não conseguiu sentir a presença de tal pessoa. Nisso, aparece de trás dos arbustos um homem. Ele diz para Mumen não ter medo dele, pois ele a conhecia e era da seita Huangfu. Nesse momento, nos é explicado que o nome desse homem era Muhong. A garota fica surpresa e pergunta o que ele estava fazendo naquele lugar. Muhong dá um sorriso e diz para ela não ficar nervosa e nem desconfiada, pois ele estava ali para avisar que as regras da seleção da seita mudaram. A emissária desconfia das palavras dele. E Muhong diz que as informações estavam todas naquele pergaminho. Ele continua falando que, se ela não acredita, deveria ler por si mesma. A garota diz que era impossível as regras mudarem, pois a seita dificilmente muda de opinião sobre alguma coisa. De repente, a emissária abre o pergaminho para ler. Nisso, Tan percebe algo de estranho e manda ela se afastar do pergaminho. Só que, Muhong abre um sorriso maligno, e diz que era tarde demais. Com isso, uma aura começa a prender Mumen, que fica completamente desesperada. A garota pergunta o que o vilão estava tentando fazer.
Mu-Hong começa a gargalhar e diz que ela está sob os efeitos do elixir afrodisíaco, que ele comprou exclusivamente para ela. E com isso, ela finalmente iria se render a seus braços. O vilão, ainda rindo, diz que finalmente vai conseguir o que queria, pois ela era conhecida como a mulher mais difícil da seita. Isso porque sempre vivia com cara fechada e não dava bola para a confissão de nenhum discípulo. Porém, a partir daquele dia, ela se tornaria sua mulher. Nisso, Mu-Men começa a ficar com medo e diz que sempre sonhou em estar com alguém que ela goste e que não queria que esse homem se aproveitasse dela. Nesse momento, Tan-Yun entra na frente da emissária e diz que vai protegê-la. O protagonista fala para Mu-Hong que, se ele for embora naquele momento, ele iria poupá-lo. Porém, se ele continuar ali, o vilão não iria ver a luz do dia novamente. Isso porque ele odiava homens que faziam coisas asquerosas como essa. Pois, para se estar com uma garota, ele deveria conquistá-la, e não agir dessa forma estúpida. Mu-Hong começa a insultar o protagonista, dizendo que ele é apenas um lixo, e não tinha direito de se meter nos assuntos de quem era mais forte do que ele. O vilão continua seu discurso dizendo que, mesmo se Tan-Yun fizer 10 movimentos contra ele, o prota jamais conseguiria sujar sua roupa. A garota começa a ficar desesperada, dizendo que Mu-Hong está em 10º lugar no ranking de discípulos externos. Por isso, o prota deveria fugir, pois não era páreo para ele. Nesse momento, Tan-Yun começa a rir e diz que a emissária pensa tão pouco dele. Porém, não era para ela se preocupar, pois ele sabia lidar com esse tipo de escória. Tan-Yun diz que não precisa de 10 movimentos, pois um era o bastante para acabar com ele. Nisso, o vilão diz que o protagonista está ansioso para ir ao outro mundo, e por isso ele iria realizar o desejo do prota. Mu-Hong ativa seu poder, que era conhecido como Garras do Dragão. Com isso, o vilão avança para atacar o protagonista. Só que Tan-Yun ativa sua aura através de seus dedos e lança um golpe conhecido como Espada Matadora de Deuses. Com isso, o vilão nem sequer conseguiu resistir o golpe de Tan-Yun. O vilão diz que era impossível, pois ele era um discípulo novo e inexperiente, e que seu plano foi completamente arruinado por ele. Pois seu plano era conseguir ficar com Mu-Men e acabar com o discípulo escolhido por ela. Porém, ao invés disso, ele acabou perdendo um braço. O vilão, completamente desesperado, consegue fugir. No meio do caminho ele diz que jamais se esquecerá disso, pois fará ele pagar por isso dentro da seita. Nesse momento, a garota fica surpresa, porque Tan-Yun realmente tinha vencido um dos melhores discípulos externo, e sem fazer esforço nenhum. O prota fica chateado com o seu poder, pois se ele estivesse com o seu poder de antes, o vilão jamais teria escapado. Mu-Men diz que Mu-Hong é neto do segundo ancião da seita interna, e acabar com ele realmente era difícil, pois provavelmente ele tinha algum tesouro escondido em seu corpo. Nisso, o protagonista diz que o vilão tem sorte, pois conseguiria viver mais um pouco de tempo. Nesse momento, a garota começa a sentir algo em seu corpo. Tan-Yun fica preocupado e pergunta se ela precisava de ajuda. Com isso, Mu-Men cai nos braços do protagonista e pede para ele ajudá-la. O protagonista diz que esse afrodisíaco é tóxico e muito forte, isso porque ele se espalha completamente sobre o corpo, e se ele não for tratado corretamente, a vida dela pode ficar em perigo. Tan-Yun, ainda pensando, diz que, em circunstâncias normais, qualquer um poderia se aproveitar da situação. Porém, ao fazer isso, só faria com que ele se tornasse um lixo como aquele cara. Por isso ele jamais faria algo tão vergonhoso. Nisso, ele pede perdão por ofendê-la e começa a tirar suas roupas. Após isso, nos é mostrado 3 mulheres, e elas dizem que deveriam procurar por Mu-Men, pois ela estava demorando, e deveriam impedir Mu-Hong de realizar seus desejos. Uma das garotas falam que descobriram os planos do vilão,
logo depois dele sair, e por isso ela temia que fosse tarde demais para salvá-la. Nisso, uma das garotas fala que acabaram de avistar Mumen, e que elas deveriam se apressar. Quando elas chegam no local, as garotas encontram Mumen, desacordada e completamente despida, porém, a única coisa que a cobria era a roupa de cima do protagonista. E ao lado dela estava Tan Yun, meditando e esperando ela acordar. Nisso, Tan Yun olha para as garotas e tenta se explicar, dizendo que não é nada do que elas estavam pensando. Porém, antes mesmo dele concluir sua fala, a garota fica com raiva e diz que fará ele pagar caro por ofender sua irmã. Nesse instante, a garota saca sua espada e avança para cima do prota. As meninas de longe dizem que o protagonista já era, isso porque a técnica da sua irmã é muito poderosa, por isso era impossível ele não sair gravemente ferido, isso se ele não for eliminado. Só que, Tan com apenas um dedo, impede o golpe da garota. O nosso protagonista diz que ela é muito impulsiva, e nem deixou ele terminar de explicar. A garota, ainda sendo irracional, diz que ele é um inimigo das mulheres, por isso não tinha nada a discutir com uma pessoa assim. Com isso, todas as três tentam atacar o prota ao mesmo tempo. Tan fala que elas são muito barulhentas, e nesse momento, o prota apenas com sua aura joga as meninas para longe. Após isso, elas caem no chão e dizem que o protagonista era muito poderoso. O protagonista levanta e fala para as garotas se acalmarem e esperar Mumen acordar, só então elas vão descobrir a verdade. Porém, se tentarem atacá-lo mais uma vez, ele irá fazer elas pagarem por isso. Nesse momento, Mumen acorda com o barulho deles, e isso deixa todos aliviados. Tan segura a beldade nos braços e pergunta se ela está bem. O protagonista pede perdão e diz que teve que tirar suas vestes, isso porque ele teve que usar o seu poder espiritual para expulsar as toxinas do seu corpo, porém as roupas atrapalhavam a liberação de energia. Mumen começa a ficar envergonhada e agradece ao protagonista pela ajuda. Nisso, as garotas olhando falam que Mumen sempre foi fria e majestosa, porém, é a primeira vez que elas conseguem ver sua irmã corar daquele jeito para um homem. Com isso, a garota diz para elas não perderem mais tempo e partirem para a seita. Chegando no local, Tan fica surpreso, pois o lugar era cheio de monumentos e construções. O prota fala que a seita realmente parece muito grandiosa. Já Mumen, ainda corando para o protagonista, pede para ele ajudá-la a descer, pois ela ainda não tinha muita força. Tan diz que seria um prazer ajudá-la. Nisso, o prota pega a garota nos braços e a carrega como recém-casados. Nesse momento, vários figurantes olham para essa cena e ficam completamente surpresos e cheios de inveja. Todos pensam que, provavelmente ele era apenas um novato, e ainda assim, tinha sorte de estar carregando Mumen. Mumen olha para o protagonista e lhe entrega um talismã de jade. A beldade diz que o talismã é a prova que ele é um discípulo novo na seita. Por isso, ele deveria ir ao salão para se registrar como discípulo externo, e depois, se ele tiver qualquer dúvida, ele poderia procurá-la sempre que quisesse. Nisso, Tan agradece e diz que está indo se registrar. Ao virar as costas, Mumen fica completamente corada no protagonista. As garotas que estavam com ela diz que sua irmã com certeza está apaixonada por Tan, pois era quase visível ver corações saindo dela. Outra menina fala que, finalmente apareceu alguém que pudesse derreter o coração de gelo que sua irmã possuía. Elas falam que, a partir daquele dia, irão apoiar o amor de sua irmã. A emissária fica completamente envergonhada e diz para elas ficarem quietas. Nesse momento, nos é mostrado a casa de Muhong, e nela estava um homem lhe informando que tinha acabado de ver Mumen chegando na seita com outro garoto, e o mais impressionante é que ela estava toda íntima dele. Muhong, totalmente ferido, diz que trabalhou anos nesse plano,
Porém Tan-Yun o arruinou completamente. Com raiva, ele irá se vingar e acabar com o prota à luz do dia. Com isso, o capanga de Muhong diz que, depois de se registrar como discípulo externo, Tan-Yun foi para o Vale da Neve Feroz. Nisso, o gado, completamente full pistola, diz para enviar seu pessoal atrás dele imediatamente, pois era para eles esmagar Tan-Yun com todas as forças e não deixá-lo escapar. O garoto concorda, dizendo que irá enviar os servos e ir com eles imediatamente. Após isso, Muhong fala que mal pode esperar para ver o corpo do protagonista na sua frente. Nesse momento, nos é mostrado Tan-Yun em um lugar coberto de neve. O protagonista diz que, segundo o livro da seita, existia outro fogo de atributo gelo naquele vale, conhecida como Lótus da Neve, e se ele encontrar pode aumentar a força de suas chamas com ela. De repente, Tan-Yun percebe um grupo de homens intimidando uma garota, eles a chamam de Xiao, e diz que seu jovem mestre estava interessado nela há muito tempo, por isso ela deveria acompanhá-los. A garota chama eles de covarde, e diz que só foram atrás dela porque sabia que ela estava sozinha, e poderia estar ferida na luta contra o urso. O vilão fala para ela não resistir, pois o seu jovem mestre Lingu era o número 1 no ranking dos discípulos externos, por isso ninguém poderia protegê-la. A beldade pensa que não pode cair nas mãos de Lingu, isso porque ele pegava as garotas, desonrava e depois jogava fora, e por isso ela não queria ser brinquedo de ninguém. De repente, o protagonista aparece e manda todos saírem da frente, pois estava em seu caminho. Os figurantes olham para o prota e diz que ele está cortejando a morte por mexer com os discípulos de Lingu, por isso ele deveria dar meia volta e não tentar bancar o herói, pois eles estavam em uma missão importante. Tan-Yun, com seu jeito imponente, mais uma vez fala para eles saírem da frente, pois não ia falar uma terceira vez. O representante dos capangas manda eles atacarem o protagonista e destruir seu cultivo para ele deixar de ser um lixo arrogante. Com isso, todos sacam suas armas e avançam para cima do prota. Tan-Yun ri e diz que eles são um bando de idiotas que não sabe o seu lugar. Nesse momento, o protagonista invoca seu poder e apenas com sua aura suprema, todos são eliminados. A garota, completamente surpresa, começa a corar e diz que não esperava que ele fosse tão forte e que provavelmente ele era um discípulo novo na seita, pois nunca iria deixar de reparar em discípulo tão bonito. Um figurante ainda vivo diz que o prota tem coragem e que não esperava que ele tivesse tanta força, porém ele iria ensiná-lo uma lição, isso porque ele estava entre os 20 melhores discípulos externos. O protagonista zomba da cara dele e diz que se ele é um dos 20 melhores, então esse rank não servia para nada, pois só tinha fracotes nesse rank. O figurante fica com raiva, diz que vai acabar com aquela arrogância. Com isso, ele ataca o protagonista com um golpe de espada chamado Corte da Espada do Sol e da Lua. Porém, como se não fosse nada, Tan-Yun segura sua espada com apenas um dedo, e diz que aquele golpe era como uma brincadeira de criança. O protagonista mais uma vez debocha do figurante, e diz que isso era o grandioso poder de um rank 20, então ele estava ansioso para ver o número 1. O figurante, assustado, começa a implorar por sua vida, e diz que se rende, e que era para ele poupá-lo. Porém o protagonista não quis saber das palavras do figurante, e com apenas um ataque, ele acaba com o vilão. A garota fica sem entender, e pensa que o prota finalizou todos eles em apenas poucos segundos, e não só isso, como também acabou com alguém no rank 20 como se não fosse nada. Xiao olha para o protagonista e agradece, e diz que irá recompensá-lo algum dia. Tan-Yun fala que não precisava agradecer, pois ele só quer apenas a informação da chama de atributos de gelo que existe nesse vale. A garota alegre diz que ele falou com a pessoa certa, pois há pouco tempo atrás ela tinha achado vestígios da Lótus de gelo, enquanto caçava urso pelos desfiladeiros. Ela diz que irá dizer a sua localização em forma de agradecimento. Porém, o protagonista segura a garota pelo seu braço, e diz para eles irem juntos até o local. Xiao
diz que queria ajudar, porém estava ferida, como também iria atrapalhá-lo a andar naquela neve. O prota, sem pensar duas vezes, pega a garota em seus braços e diz para ela ser o seu guia, pois enquanto isso, ele iria curá-la no meio do caminho. A garota, completamente envergonhada, diz que ninguém nunca tratou ela assim, porém o mais surpreendente é que ele consegue andar e curar ao mesmo tempo, e para fazer isso, tem que ter um controle de aura muito avançado. Com isso, o protagonista manda ela se segurar, e então eles partem. Chegando no local, Xiao diz que a chama provavelmente está dentro dessa piscina gélida, porém ela nunca tinha ido além disso, então não dava para ter certeza. O protagonista diz que vai tentar rastreá-la. De repente, uma serpente gigante aparece, e ela tenta atacar a garota que estava completamente indefesa. Porém, no último momento, o protagonista a salva, puxando ela para perto dele, e diz que vai protegê-la com sua vida. A garota, completamente atraída pelo prota, diz que o corpo e o peito dele é quente, e muito acolhedor. Isso fez ela pensar que Tanhun era o tipo de homem que ela sempre sonhou em se casar, isso porque ele era forte, e seu jeito de fazer as coisas era totalmente imponente, como um homem majestoso. De repente, aparece outra cobra gigante, porém ela era branca. Com isso, as duas serpentes se juntam para tentar atacá-los. Voltando para a realidade, a garota diz que realmente não existe comida grátis nesse mundo, e que provavelmente aquelas serpentes foram colocadas ali como guardiãs da Lótus de Gelo. Xiao começa a se culpar, e fala que por culpa dela, ele foi atraído para aquele lugar, pois aquelas serpentes são bestas de primeira ordem, e sua força está no auge de um cultivador do nascimento espiritual. Por isso, o protagonista deveria fugir enquanto ela segura as bestas por um tempo. O prota, acalmando a situação, diz para ela não entrar em pânico, pois aquelas bestas não são nada comparado a ele e o seu grande poder, e por isso ela deveria ficar atrás dele, enquanto ele cuidava disso com suas próprias mãos. Com isso, Tanhun invoca o seu poder, e com apenas um dedo, ele lança um ataque chamado Redemoinho de Espada. Esse poder era tão forte que parecia uma lâmina em forma de redemoinho. E então, ele corta as bestas como se não fosse nada, acabando com elas. Xiao fica de boca aberta, e diz que está sonhando, pois ele acabou com duas bestas de primeira ordem como se estivesse matando uma formiga. O prota pega os núcleos da besta, e diz que aqueles núcleos são ótimos para fazer pílulas e aumentar a força de uma cultivadora como ela. Com isso, ele estende a mão, e dá os núcleos para a garota, dizendo que essa era a sua recompensa por tê-lo acompanhado até o local da Lótus de Gelo. Xiao tenta recusar, e diz que aquilo era muito valioso. Porém o prota diz para ela aceitar, pois aquilo não servia para ele, e também, ele não gostava de dever a ninguém. A garota, completamente corada, pensa que ele é um homem muito dominador, e por isso é impossível dizer não para ele. Com isso, o protagonista estende sua mão sobre a piscina gélida. De repente há uma explosão de água, fazendo com que a chama de atributo de gelo saísse das profundezas. Quando o protagonista estava pronto para pegar a chama gélida. Nesse momento, aparece um grupo de homens dizendo que aquilo era um presente dos céus, pois ele iria acabar com Tanhun e ainda iria pegar aquele tesouro para Muhong. O prota pensa que deu uma chance para Muhong viver, porém existe tolos que não sabem aproveitar as oportunidades, por isso quando acabar de pegar a chama ele irá acertar as contas com ele, e destruí-lo de uma vez por todas. Xiao encara os figurantes, e diz que Tanhun salvou sua vida, e todos aqueles que tentarem algo contra ele, se tornará seu inimigo também. O figurante começa a menosprezá-la, e fala que diferente de Lingu que é obcecado por ela, Muhong não sente nenhuma afeição por ela, por isso se a garota se intrometer, ele iria acabar com ela também. Ainda falando, o vilão diz que Tanhun não deve passar daquele dia, isso porque aqueles que ofendem seu jovem mestre têm o seu destino selado, e que o prota só deveria aceitar a derrota de bom grado, pois morrer pelos servos de Muhong já é uma grande honra para ele. A garota, completamente desesperada, pensa que tentou blefar, mas parece que não deu certo. E o pior de tudo é que ela ainda está ferida,
E para completar, todos estão na 9ª camada do nascimento espiritual. Tan fala para a garota não se preocupar, isso porque iria lidar com eles facilmente. Pois todos os vermes sempre dizem a mesma coisa antes de perder a vida. O vilão começa a rir do protagonista e diz mesmo que Xiao lute ao lado dele, e ambos estejam na 9ª camada do nascimento espiritual, eles ainda estão em maior número, pois eles têm uma dezena de cultivadores nesse mesmo estágio. E por isso sua derrota já estava decretada. O protagonista pergunta ao vilão se o fato deles estarem em maior número era a garantia que ele tinha de vitória. O vilão começa a rir e diz que isso era óbvio, pois mesmo que um cultivador esteja no auge do seu poder, ele pode ser vencido por um grande número de cultivadores, que esteja em um nível menor do que o dele. Com isso, o prota diz que ele tem um pensamento limitado e só se importa com os números, porém, iria jogar o jogo dele, e vai inverter a situação. Nesse momento, Tan ativa uma habilidade chamada Olho Divino. A garota pensa que Tan provavelmente tem algum aliado escondido, pois não era normal alguém ter essa confiança quando se está em desvantagem. O vilão diz ao prota para não blefar, pois quando estavam vindo pelo caminho até ali, eles não encontraram ninguém, e por isso ele estava sozinho. De repente, todos os figurantes começam a agir estranhamente, ao mesmo tempo sacam suas espadas. E agindo como se estivessem sendo controlados, eles dizem que vão seguir as ordens do mestre Tan. O prota começa a rir, e diz que eles devem pegar suas espadas e se cortar com ela, até que nenhum deles sobreviva. Com isso, todos começam a se autodestruir, sobrando ninguém com vida entre os figurantes. O protagonista começa a zombar do figurante, e diz que há uns segundos atrás, ele estava confiante em seus números, porém agora são apenas 1 contra 1. O servo fica completamente desesperado. O figurante diz que aquela não era uma técnica normal, e que provavelmente era artes demoníacas, por isso ele iria informar a seita para que destruam ele. Tan diz que ele poderia tentar fazer isso, porém ele não terá tempo de sair daquele lugar com vida. Nisso, o prota ataca o figurante, deixando ele completamente ferido. O prota fala em voz alta que da última vez, Mu-Hong teve sorte de fugir, por isso ele enviou pessoas atrás dele. Porém, quando acabar com o servo, ele irá atrás de seu mestre e cortar o mal pela raiz. O figurante totalmente ferido diz para Tan poupá-lo, e se o prota fazer isso, ele irá levá-lo até Mu-Hong, e também iria contar todos os seus segredos. O protagonista diz que é tarde demais para isso. Com isso ele prepara seu golpe, só que de repente, aparece um homem voando sobre um pássaro, e se achando maioral, ele diz que não esperava encontrar um cenário daquele, em um lugar tão isolado. Com isso, o servo de Mu-Hong ganha o raio de esperança. Ele começa a rir, e diz que Tan está perdido, pois Yin-Tian está no top 10 de discípulos mais fortes da seita externa. O vilão diz que o servo de Mu-Hong se tornou um desperdício, pois ele decaiu tanto que tomou uma surra de um novato. O servo fala que eles deveriam se unir para acabar com Tan, pois ele sabia que o vilão só estava ali para pegar a Lotus de gelo para Lingu, que estava há anos procurando por ela. Porém, ele era humilde, e só queria a vida do protagonista para dormir em paz aquela noite. Yin-Tian rindo, ativa seu poder, e fala que o nível dele era muito superior a lixos como ele. Por isso um mísero servo igual a ele não tem o direito de cooperar com ele. Nesse momento, o vilão ataca o servo de Mu-Hong e acaba com ele ali mesmo. O prota olha para o vilão traiçoeiro e diz que ele é um cão que rouba as presas dos outros, porém, irá fazê-lo pagar por pegar a sua caça. Yin-Tian olha para Xiao e diz que não tem interesse nela, por isso a garota deveria se afastar do protagonista, pois ela era a prometida de seu irmão. Porém, ele fala que estava interessado no garoto novato, que acabou com os capangas de seu mestre, que ele viu pelo caminho. O vilão, ainda se achando, continua falando que a Lotus de gelo pertence ao seu irmão Lingu, por isso o protagonista merecia ser eliminado, isso porque ele estava cobiçando algo que não era pro bico dele. Com isso, o vilão invoca sua técnica, e diz para Tan começar a rezar. Xiao fica espantada,
e diz que aquela energia era da técnica chamada Supremo Tigre Dragão, e ela era conhecida por ser uma das técnicas mais poderosas de toda a seita. Yen Tian começa a rir, e diz que depois de anos, ele finalmente completou essa técnica que seu irmão Lingu tinha lhe ensinado, e Tanyong seria a primeira pessoa a morrer com essa técnica, por isso ele deveria se considerar com sorte. Com isso, o vilão avança para cima do protagonista. Tanyong mais uma vez invoca sua aura suprema. E diz que um verme igual a ele jamais conseguiria competir com um leão, só porque ganhou um poderzinho. Nesse momento, os seus punhos se chocam, só que o vilão fica completamente ferido, e diz que aquilo era impossível, pois sua técnica era insuperável. Tanyong zomba da cara dele, e diz que ele pode treinar técnicas por 1000 anos, e ainda assim, jamais será páreo para ele, pois um mísero mortal jamais saberá a altura dos céus. O garoto fala que admite a derrota, porém era para o prota deixá-lo ir embora, pois se ele morrer, o seu irmão Lingu jamais vai perdoá-lo, e com certeza irá atrás dele e de sua cabeça. O protagonista diz que não se importa com Lingu, pois aos olhos dele, ele também não passava de um lixo. Tanyong continua falando que um discípulo é reflexo de seu mestre, pois ao ver como os servos são fracos, só provam que seu mestre também é um fraco. O vilão desesperado diz que não tem saída a não ser fazer isso. De repente, Yanti atira seu poder em direção da Lótus de gelo, isso faz ela quebrar, e começar a liberar sua energia congelante. O garoto diz que ele não só explodiu a Lótus, como também ela foi estimulada a congelar todos eles, e por isso ele não seria o único a perder sua vida. Tanyong começa a rir, e totalmente tranquilo, ele pergunta se essa era sua carta na manga levar todos juntos com ele para a morte. Yan Tian diz que sim, pois ele não seria o único a perder a vida naquele lugar, pois seria impossível eles resistirem. Isso porque, apenas um mestre no reino da gestação da alma, conseguiria suprimir aquele poder, por isso não há nada que eles possam fazer a respeito disso, a não ser aceitar a morte de bom grado. Xiao entra na frente do prota, e manda ele fugir, pois ela iria tentar bloquear a energia da Lótus para que ele consiga escapar com vida. A garota pensa que finalmente se interessou por alguém, e não deixaria esse homem perder sua vida por sua causa, e a melhor forma de mostrar o seu amor seria se sacrificando pelo seu amado. O protagonista fala que o vilão é astuto, pois tentar se autodestruir e levar as pessoas com ele para a morte exigia muita covardia, e se ele fugir só iria dar crédito aos planos do vilão, e não só isso, como também iria perder o seu objetivo que era Lótus de gelo. Com isso, ele acalma a garota, e diz para ela não entrar em pânico pois ninguém ali iria perder a vida a não ser o vilão astuto. De repente, o prota estende suas mãos e começa a absorver a Lótus de gelo, como se não fosse nada demais. Com isso, ele finalmente conseguiu o seu objetivo. A garota pensa que está sonhando, pois aquela pressão de gelo sumiu, com apenas um movimento de Tanyong. O figurante diz que ele está apenas no reino do nascimento espiritual, e que absorver a explosão de gelo ia contra as leis daquele mundo. O protagonista ri, e diz que ele existe para quebrar as leis daquele mundo, pois algo assim jamais iria parar um ser supremo como ele. Com isso, Tanyong pergunta ao vilão quais são suas últimas palavras, pois a partir daquele momento, ele iria fazer uma viagem para outro mundo, porém ele não deveria se preocupar, pois em breve o seu mestre Lingu iria se juntar a ele. O vilão desesperado tenta fugir, ele fala que tem um enorme talento, e muitas pessoas têm inveja dele, e por isso ele não poderia perder sua vida tão cedo, pois tinha um futuro brilhante pela frente. Tanyong fala que ele realmente era talentoso, porém o mundo era grande, e se você se achar demais e esquecer a humildade, os céus sempre irá enviar alguém melhor do que você para derrubá-lo, e por isso que ele deu azar de cruzar o seu caminho com o dele. Com isso, o protagonista solta uma energia com sua Lótus de gelo, acabando completamente com o figurante, que ficou completamente congelado. Xiao começa a refletir as palavras do prota, e pensa que esse é realmente o final de um cultivador orgulhoso, que se achava maior que os outros. Ele humilhava os recém-chegados, assim como Lingu usava as mulheres. Porém, ao encontrar Tanyong ele foi confrontado e humilhado, e agora como se não fosse nada ele estava estirado no chão. Por isso, assim como Tanyong falou, a partir daquele dia,
ela irá trilhar o caminho da humildade para não acabar dessa forma. Ainda olhando para o vilão, a garota se surpreende. De repente, Xiao diz que achou o token do dragão nas coisas do figurante. E com aquele token, o protagonista provava que estava no ranking da seita externa. E por isso ele poderia participar na prova do Desfiladeiros, que iria acontecer em alguns dias. O prota pergunta o que tinha de bom nessa prova. Xiao fala que essa prova acontece uma vez a cada 3 anos, e que há um rumor que naquele lugar existe um deus caído. Por isso os cultivadores vão até lá para encontrar tesouros e oportunidades de avançar em seu cultivo. O protagonista pensa que esse lugar era um dos vários domínios que os deuses possuíam na Terra dos Mortais, e provavelmente pode ter alguma pista do deus do caos e da origem. Com isso o protagonista decide ir até lá e descobrir alguma pista dos imortais. Nesse momento, Tan diz para eles voltarem, pois já passou da hora dele ir atrás do inseto que está conspirando contra ele. Nesse momento, nos é mostrado Mumen reunindo suas irmãs, e diz que precisam ir atrás de Tan imediatamente, pois algo urgente está para acontecer com ele. Uma garota pergunta o que estava acontecendo, e por qual motivo ela estava convocando tantas pessoas para ajudá-la. Mumen fala que ela descobriu que Murron mandou um grupo de homens atrás de Tan até o Vale da Neve, por isso elas deveriam ir ajudá-lo. De repente, aparece Murron. Ele diz que já é tarde demais, e que ela não deveria se dar ao trabalho de ir atrás dele, pois já tem muito tempo que ele mandou seus capangas persegui-lo. Mumen pergunta o que ele fez com o protagonista. O vilão diz que é natural que ele mande vários discípulos no auge do Reino do Nascimento para acabar com ele, pois Tan fez ele perder seu braço, só que por sorte o seu avô tinha a cura suprema, só por isso ele teve seu braço de volta. Com isso, todos os cultivadores falam que Tan realmente estava morto, pois não só provocou Murron, como também cortou seu braço. Além disso, Murron enviou vários servos no auge no Reino do Nascimento, por isso era impossível ele estar vivo. Mumen começa a chorar ao pensar que seu amado está morto. E pensa que tudo isso foi culpa dela. Murron, rindo, diz para ela não chorar por aquele lixo, pois Tan não será o último a perder sua vida, pois quem se aproximar de sua mulher não iria viver. O vilão continua falando que Mumen pertencia apenas a ele, e quem se atrever a tocá-la irá ser destruído da mesma maneira que Tan. Murron tenta se aproximar da garota, e tocando em seu cabelo, o sem-vergonha diz para ela desistir e ser obediente a ele, pois irá ser muito carinhoso com ela, e que hoje ela irá passar a noite em sua cama. Só que de repente, uma espada voa em direção do vilão, ele nota no último momento e tenta desviar, porém, era tarde demais. A espada crava em sua mão causando uma grande ferida, o que faz Murron gritar de dor. Os discípulos no local ficam surpresos, e se perguntam, quem fez aquele ataque, pois na seita externa ninguém teria essa coragem. Ainda gritando de dor, o vilão pergunta quem se atreve a fazer aquilo com ele. Mumen, ao ver aquela cena ela reconhece aquela espada, e pensa que jamais poderia esquecer nada relacionado a ele, pois apesar de ter passado um breve momento com aquele homem, para ela aquilo foi como uma vida. De repente o choro de tristeza e desespero se torna choro de alegria. E quando a garota se vira para olhar, ela vê o protagonista. Com uma seriedade no olhar, Tan diz que o vilão gosta de fazer as coisas escondidas. Porém ele vai sentir o verdadeiro desespero na frente de todos. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. E mais uma vez, peço que se inscreva no canal. Deixe seu like, pois se batermos a meta de 500 likes estarei trazendo a parte 3. Lembrando que, também temos a história do banido vingativo no canal. O meu muito obrigado. E até o próximo vídeo.